Vamos fazer uma prece, uma oração a Deus, nosso Pai. Primeiro agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, agradecendo a existência dessa casa, onde podemos nos reunir para tentarmos a cada dia tomar decisões mais corretas. Pedimos, Senhor, que todos que aqui estão, encarnados, desencarnados, e todos aqueles que, de alguma maneira, possam pensar neste momento, nesta reunião, que sejam intuídos e que sejam também abençoados por todo esse grupo de espíritos de escola que tomam conta e dirigem esse trabalho. E que, da mesma maneira, nossa companheira da casa, Monique, esteja envolvida nesse manto de proteção. Graças a Deus. Monique, então, fará a palestra dessa noite. Boa noite a todos. Muito bom a gente poder ir retomando aos poucos, né? Ainda estamos longe aí da chamada normalidade, mas é sempre uma bênção a gente poder, aos poucos, né? Retomando a nossa rotina. O tema de hoje é ação dos espíritos na natureza. Esse tema ele está desenvolvido no Livro dos Espíritos, nas questões de número 536 a 540. São 9 questões, porque elas se desdobram em algumas letras, né? Eu acho importante, antes da gente começar, situar esse trecho, né? Esse trecho, ele está no livro 2, o livro 2º do Livro dos Espíritos, que é aquele que trata do mundo espiritual ou dos espíritos, né? E no capítulo 9, que é da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Eu gosto sempre de fazer essa contextualização, porque às vezes as pessoas querem se aprofundar, querem ler um pouquinho mais. Então, antes desse item específico, a ação dos espíritos na natureza, há um anterior em relação ao mundo físico, em relação aos acontecimentos. Então, é sempre uma leitura muito bem-vinda. E também queria lembrar que esse é um tema de muito interesse das pessoas, né? Historicamente, a humanidade tem interesse quando pensa nos efeitos físicos da natureza, né? Por conta dos mitos, das tradições assim, ancestrais que cercam, né? Os chamados mistérios da natureza, a chuva, os trovões, os raios, né? A humanidade, durante toda a sua história, procurou explicações para esses acontecimentos, né? E a gente aqui nesse estudo vai partir das explicações trazidas pelos espíritos a Kardec, dentro dessas questões, mas também conjugando com outros ensinamentos que foram sendo desenvolvidos no âmbito da doutrina espírita no Brasil. E aí a gente vai, então, partir para esse estudo. Esse estudo, essas 9 questões, eu as dividi em 3 subitens, mais por um efeito didático. Então, primeiro as causas dos fenômenos, que estão vistos nas primeiras questões, depois agentes e mitologia, que estão nas 5 questões do meio, e, finalmente, as 2 últimas, a ideia de como agem esses espíritos. Então, a ideia é fazer nos comentários à medida que a gente vai lendo essas questões. Então, a primeira delas, Kardec pergunta: os grandes fenômenos da natureza que se consideram como perturbação dos elementos são devidos a causas fortuitas ou todos eles têm um fim providencial? E os espíritos são muito claros, numa resposta bem concisa. Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Mais uma vez aqui, os espíritos estão confirmando aquela máxima que a gente aprende na doutrina, que o acaso não existe, né? O acaso é só um termo que a humanidade usou para explicar aquilo que ela não sabe ainda explicar o motivo, né? Então, as coincidências, os acasos, né?
a gente sabe que tudo é regido por uma inteligência superior e tudo é habilmente construído pelos nossos mentores, então as situações não acontecem por acaso. Todo acaso tem uma explicação que a gente, no momento, às vezes não compreende. Então, mais uma vez, os espíritos explicam que o acaso não existe e tudo tem uma razão de ser. E Kardec desdobra essa questão e ele pergunta, mas esses fenômenos sempre têm o homem por objeto? Ou seja, esses fenômenos acontecem por conta do homem, né? Ou para o homem, tendo o homem como objeto? E a resposta é, algumas vezes tem o homem, mas na maioria dos casos, entretanto, tem por único objetivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Então, os espíritos mostram que, porventura, em algumas situações, esses fenômenos podem ter como objetivo alguma ação junto à humanidade, mas na maior parte das vezes elas procuram restabelecer essa harmonia do planeta. E aí é muito interessante a gente parar para pensar também, não é? Nesse grande problema da humanidade que é o antropocentrismo, né? De achar que o mundo foi feito para ser usufruído pela humanidade, não é? Kardec, com toda a sua sabedoria, mas não deixava de ser um homem de meados do século XIX, europeu, ele faz uma pergunta que provavelmente era uma pergunta que seria feita por qualquer outro cientista daquele momento, né? E hoje a gente vê, e essa pandemia veio só confirmar, como é equivocada essa ideia, não é? Essa ideia de que a natureza está aí para o nosso bel prazer, para o nosso usufruto irresponsável, não é? A gente vive uma pandemia, a gente vive o descalabro da falta de controle de vírus e provavelmente a gente vai viver outras, não sou eu que estou dizendo, mas os cientistas afirmam isso, né? Recentemente eu vi uma palestra do Bill Gates, que é um homem preocupado, né, enfim, com esses rumos, preside uma associação de pesquisa importante, e ele afirmava, sem a menor dúvida, que a gente só não sabe quando, mas que outra pandemia vai vir, provavelmente porque os vírus estão se espalhando, o desmatamento, o desequilíbrio ecológico está fazendo com que todo esse mundo invisível entre em desequilíbrio também. Então, isso é muito importante, a gente perceber como a doutrina espírita, ela era avançada, não é? E como naquele momento era o que era possível ser respondido, mas que hoje, quando a gente lê, a gente percebe claramente que era uma crítica ao antropocentrismo, né? A gente tem muito a que aprender com outras tradições, com nossos povos ancestrais, que têm uma relação muito mais digna com a natureza, né? Que sentem a poluição do rio, sentem em si, sentem nos seus corpos, né? Então, é muito importante a gente pensar assim, os fenômenos da natureza acontecem para reequilibrar e nós podemos fazer, pelo menos o que a gente pode fazer é não sermos agentes de mais desequilíbrio, né? Já que a gente tem esse planeta maravilhoso para ser o palco da nossa evolução. Mas a gente tem uma responsabilidade não só pessoal, mas coletiva com a manutenção disso que nos foi, né, oferecido pela generosidade do Pai, né? Nas questões seguintes, eu vou tratar dos agentes e da mitologia. Kardec pergunta, ele faz uma pergunta longa, ele pergunta: concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primeira, nisso como em todas as coisas. Porém, sabendo que os espíritos têm ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentro deles não exerceriam certa influência entre os elementos, ele está falando dos elementos da natureza, né? Ar, fogo, terra, água, para os agitar, acalmar ou dirigir. E a resposta é, evidentemente, e nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele tem agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Essa resposta é muito elucidativa, né? Para nós é muito difícil imaginar sequer a natureza de Deus, né? Há
algumas crenças e algumas religiões que personificam, né? Deus falou comigo, né? É a palavra de Deus. Para nós espíritas, com todo o respeito que a gente tenha a todo tipo de manifestação religiosa, para nós é muito difícil pensar, porque é difícil até concretizar a imagem de Deus. A gente tem clareza de que só uma inteligência superior poderia estar ao comando de toda essa harmonia, mas a gente entende perfeitamente que a sua vontade seria concretizada por agentes mais ou menos evoluídos de acordo com o tipo de tarefa. Então, quando Kardec pergunta isso, e ele já fala dos elementos, ele já começa a mostrar, de fato, o que ele quer perguntar. E aí, na pergunta seguinte, ele fala: a mitologia dos antigos se fundava inteiramente sobre as ideias espíritas, com a única diferença de que considerava os espíritos como divindades. Olha o raciocínio de Kardec. Então, Kardec começa a mostrar que já na infância da humanidade, a ideia do rei, do trovão, dos mares, né, da tempestade, do fogo, né, ele diz que a única diferença é que se chamavam de divindades. Se representavam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados do vento, outros do raio, outros de presidir a vegetação. Essa crença é destituída de fundamento? A resposta dos espíritos também é bem clara. Tão pouco destituída de fundamento que ainda está muito aquém da verdade. Ou seja, ela não é destituída de fundamento, ela é fundamento, mas ainda está muito longe da explicação que seria possível conceber para a humanidade naquele momento. Ou seja, a ideia de que há espíritos seguindo a vontade de Deus, presidindo, organizando os fenômenos da natureza, isso sim é um fundamento que faz sentido para a doutrina dos espíritos. Em algum momento da humanidade, entendeu-se isso como divindade. E aí a gente pode até, claro, lembrar, quando Kardec fala que o desenvolvimento intelectual alavanca o moral, né? Aquele momento, a humanidade não tinha condições de entender, por exemplo, as leis da física que pudessem explicar uma descarga elétrica, um raio ou um trovão. Agora, nesse momento já, em meados do século XIX já, então os espíritos já começam a mostrar para Kardec, sim, que tem um fundamento, mas a coisa é muito mais elaborada, né? Kardec, então, continua. Eu acho muito interessante fazer um parênteses aqui. Eu adoro ver como Kardec é didático, né? Porque as perguntas vão se encadeando, né? E a gente quase que, quando você lê a segunda, você pensa, mas era isso que eu queria perguntar, né? Se eu tivesse lá, eu perguntaria assim, né? Então, Kardec, logo depois dessa resposta sucinta, ele fala: pela mesma razão, então, poderia haver espíritos que habitem o interior da Terra e que presidam os fenômenos geológicos? Aí a gente pode imaginar, se a gente pensa na metodologia, na mitologia grega, né? A ideia de Éfeso, o deus do fogo no centro da Terra e tudo aquilo. Então, é lógico, os espíritos mostram que em toda a mitologia há uma série de alegorias que eram necessárias para a compreensão do fundamento, mas cabe a nós ir compreendendo e situando isso melhor nesse momento. Então, eles explicam, esses espíritos não habitam realmente a Terra, no sentido que eles não estão encarnados, mas eles regulam os fenômenos e os dirigem, conforme as suas atribuições. Um dia tereis a explicação de todos esses fatos e os compreendereis melhor. Então, os espíritos também são didáticos em relação a Kardec. Então, eles mostram que o fundamento está correto, que de fato há espíritos junto aos elementos da Terra por vontade de Deus, mas que não é exatamente naquela ideia da mitologia mais antiga. Kardec insiste, os espíritos que presidem os fenômenos da natureza formam uma categoria à parte no mundo espiritual? Serão seres especiais ou espíritos que foram encarnados como nós? E a resposta também é bem sucinta.
que o serão ou que o foram. Ou seja, espíritos que, sim, às vezes que já foram, que já encarnaram e que estão numa situação um pouco mais evoluída, que comandam aqueles outros, e outros que ainda não atingiram essa situação e que estão ainda nessas tarefas, sim, sendo úteis, sendo importantes, mas em tarefas de acordo com a sua capacidade, com a sua possibilidade evolutiva. Kardec insiste, esses espíritos pertencem às ordens superiores ou inferiores da hierarquia espiritual? Já estava mais ou menos implícito na resposta anterior, mas eles explicam ainda mais. Depende do papel mais ou menos material ou mais ou menos inteligente que desempenham. Uns comandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são de ordem ainda inferior, tanto entre os espíritos como entre os homens. Ou seja, não é diferente no mundo espiritual o que acontece também na nossa sociedade, né? À medida que você se desenvolve mais em determinada área, você consegue desempenhar atividades que exijam mais de você. E outras pessoas que às vezes estão se iniciando naquele conhecimento vão auxiliar também dentro da sua capacidade, né? Quando eu estava relendo isso aqui, eu pensei, por exemplo, numa cozinha industrial, numa cozinha profissional, né? Para chegar a chefe, você tem que acumular uma série de saberes e de conhecimentos, né, para você chegar naquela posição. Agora, também há os que vão picar legumes, há os que vão lavar as verduras, e que são importantíssimos também, porque senão o trabalho do chefe, o trabalho dos outros cozinheiros não aconteceriam. Mas dentro desse trabalho, é claro, cada um contribui com o que aprendeu. O bom da doutrina espírita é que ela nos mostra que até quem está lavando folha hoje pode chegar a chefe um dia, pode não ser nessa encarnação, pode precisar de algumas outras, não é? Mas a doutrina nos mostra a possibilidade do avanço, né? Graças a ela, a gente não pensa que a gente tem uma chance só de vida e a gente, se nasceu nessa vida para lavar folha, acabou, a chance foi essa e não vamos ter outra chance, né? Na verdade, o que a doutrina nos mostra é que a nossa capacidade intelectual e moral vai sendo evoluída, vai se evoluindo, vai sendo desenvolvida a partir do nosso uso do livre-arbítrio, né? O bom uso do nosso livre-arbítrio vai fazer com que a gente evolua mais ou menos rapidamente. O mau uso do livre-arbítrio pode nos deixar numa situação estacionária num tempo muito maior. Mas o consolador da doutrina é que mostra que cabe a nós. Ajuda não nos falta, mas cabe a nós a decisão e a vontade. Então, sobre essa parte, essas questões, é muito interessante a gente perceber que a doutrina vem desenvolvendo isso, né? Então, a partir dos ensinamentos do Livro dos Espíritos, codificados por Kardec, a gente vai tendo outros conhecimentos também, principalmente no meio espírita, desenvolvendo esse tema, né? Então, um material muito interessante para quem quiser está no site da Federação Espírita Brasileira, www.febnet, tudo junto, febnet.org.br. Lá há os estudos aprofundados da doutrina espírita. Todo mundo conhece o ESD, né, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, que é um grande curso básico que muitos centros do Brasil inteiro adotaram, e tem também esse de estudos aprofundados. Sobre os estudos aprofundados, há um programa chamado Filosofia e Ciências Espíritas, que eu super recomendo, é bastante interessante. E sobre esse assunto da ação dos espíritos na natureza, há uma série de slides muito didáticos e muito interessantes. Então, lá deles, há algumas classificações, como, por exemplo, essa. Dos seres mitológicos, elementais. Muita gente pergunta por que seres elementais? Elementais porque estariam ligados aos elementos da natureza, né? Ao ar, ao fogo, à água, à terra. Então, essa é a explicação que está presente nesse curso no site da FEB. Seres mitológicos elementais. São seres singulares, multiformes, invisíveis, sempre presentes em todas as atividades da natureza, além do plano físico. Lá os espíritos falavam, eles não habitam exatamente a Terra, mas eles estão ali
presidindo, organizando, auxiliando, dependendo da sua evolução, determinados fenômenos. São veículos da vontade criadora, potenciadores das forças, leis e processos naturais. São encontrados por toda parte, na superfície da Terra, na atmosfera, nas águas. Invisíveis aos olhares humanos, executam infatigável e obscuramente um trabalho imenso nos mais variados aspectos, nos reinos da natureza, junto aos minerais, aos vegetais, aos animais e aos homens. É interessante a gente pensar como muitas tradições ancestrais da humanidade, não é? Nos traz essa ideia, né? Por exemplo, há muitas práticas religiosas que as pessoas pedem licença ao entrar no mar, não é? E às vezes a gente olha e acha que aquilo é um ritual que não faz sentido. Muitas vezes as pessoas, né? Eu lembro que eu cresci na doutrina espírita e às vezes na mocidade falava, não, porque o espiritismo não tem rituais. Não, qualquer coisa que a gente fazia, não, isso pode virar um ritual, o espiritismo não tem ritual. Na verdade, o que Kardec atacava era o ritual sem sentido, o ritual exterior que não faça sentido e que seja só pelo hábito, né? Mas é claro que há situações em que a gente entende a explicação e a razão delas, e aí, aos olhos de quem não entende, pode parecer um ritual vazio, não é. Por exemplo, quando a gente apaga a luz na hora do passe, né? Poderia não apagar, poderia deixar a mesma luz. Mas já há um entendimento, inclusive científico, que a penumbra facilita o recolhimento. Então, por isso, há pesquisas de neurociência que mostram que a música instrumental mais lenta faz a nossa ciclagem cerebral ficar mais lenta e ajuda na percepção. Eu sou professora de música, então eu leio muito sobre isso. Hoje em dia a pesquisa comprova, a neurociência comprova isso, põe lá, faz aquelas pesquisas, põe a pessoa cheia de eletrodo lá e vai medindo como é que é a reação dela quando ouve uma música. Então, pode parecer um ritual para alguém que não conhece, que a gente coloque aqui uma música instrumental. Aliás, estava tocando uma coisa linda quando a gente estava aqui. Eu, por exemplo, vou no céu, escuto, nossa, Nessun Dorme, e penso, meu Deus, se a humanidade for capaz de fazer uma música dessa, pode fazer qualquer coisa, né? E a gente ouve e a gente, de fato, se concentra mais, a gente começa a ficar mais apaziguado. Da mesma forma, há crenças que as pessoas entram no mar e pedem licença, né? A Iemanjá, outra divindade, o nome que seja, a gente precisa também olhar com compreensão isso, porque faz algum sentido, sim. Talvez para nós não, para Iemanjá, porque talvez a gente nem tenha essa denominação. Mas pensar assim, há espíritos, a doutrina nos mostra, que estão ali, humildemente ali, né? Então, às vezes, entrar no mar e agradecer a eles pelo trabalho que eles fazem, sim, pode ser uma forma generosa, não necessariamente como um ritual, não necessariamente como pedir licença, mas, né, a gente percebe que faz sentido. Muitas vezes aquilo que a gente chama de ritual vazio tem um sentido, e um sentido que, de fato, é até muito que se coaduna com o que a gente também acredita e o que os espíritos nos mostram, né? Ainda nesse material da FEB, há do livro Atualidade do Pensamento Espírita, é um livro de autoria espiritual de Viana de Carvalho pela psicografia do Divaldo Franco. E a gente encontrou a seguinte afirmação: naturalmente, essas entidades que são orientadas pelos espíritos superiores, como ainda não dispõem de discernimento, porque não adquiriram ainda a faculdade desenvolvida de pensar, são encaminhadas a outras experiências evolutivas, de forma que não se lhes interrompa o processo de desenvolvimento. Então, muitas vezes, esses que chamamos de seres elementais são ainda seres num processo ainda bem inicial de individuação. Daí, serem úteis nesse trabalho junto às forças da natureza. E ainda, Manuel Filomeno de Miranda, no livro Loucura e Obsessão, também pela psicografia do Divaldo, ele afirma: na cultura religiosa do passado e do presente,
encontramos esses seres, ou seja, esses espíritos que auxiliam na atividade da natureza, sob a denominação de devas, elementais, fadas, gênios, silfos, elfos, duendes, faunos, né? O próprio, então, Manuel Filomeno de Miranda confirma isso pela psicografia de Divaldo, sim. E ele mostra que, em outros momentos, a natureza denominou, a humanidade denominou dessa forma, né? Então, uma vez um jovem perguntou, mas então o espiritismo não acredita em duende? Não é? Na verdade, a pergunta, ela pode levar a um entendimento ambíguo, porque não no sentido de que a doutrina nos fale desses seres como divindades, ou como seres que devam ser interpretados e que devam ditar a nossa conduta. Não, a doutrina nos explica que sim, junto aos fenômenos da natureza, uma infinidade de seres chamados de elementais pelos próprios autores espíritas em algum momento, são espíritos, são seres ainda nas suas primeiras experiências, daí serem coordenados por espíritos mais desenvolvidos. A gente encontra, por exemplo, também no livro Planeta Terra em Transição. Eu não conhecia o médium Isonildo Rezende, mas é editado por Ismael. E é editado pela editora Boa Nova, uma editora muito séria. Nesse livro há informação. Nessa trajetória no reino elemental, viverão ainda por bilhões de anos, até chegar o momento de ter sua primeira experiência reencarnando como homens, né? Então, a gente compreende a beleza, né, da arquitetura divina, né, onde ninguém nada e ninguém é inútil, né? A beleza disso. E como a humanidade tinha a percepção, né, o intuito ainda, né, de que como isso se organizava. Talvez não a clareza que a doutrina nos traz agora, mas a ideia de que sim, né, que os fenômenos da natureza são organizados pela vontade de Deus por uma série de seus auxiliares, né? E as duas últimas questões são umas questões basicamente da ideia de como isso acontece. Então, por exemplo, Kardec pergunta assim, na produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é apenas um espírito que age ou eles se reúnem em massa para produzi-lo? E a resposta é, reúne-se em massas inumeráveis. Uma resposta dessa, a gente tem a noção da nossa pequenez, não é? Aí a gente pensa o tanto que a gente é pequeno dentro da grande criação, né? Ou seja, para organizar uma tempestade, não são 2, 3, 4, 5 espíritos, são massas inumeráveis, essa é a resposta, né? E a gente imagina desde aquele mais humilde, que alguns chamariam de duende, de silfo, de elfo, de enfim, né? Até espíritos de relação direta com Jesus, com os organizadores e sustentáculos do planeta. Então, em massas inumeráveis, né? Isso dá a dimensão de como nós somos pequenos e dá a dimensão de como o orgulho humano chega a ser ridículo, né? Quando a gente para pensar o tanto que a gente é pouco, né? E apesar de sermos muito pequenos e poucos, a gente sente o amor de Deus em cada momento, né? E a última pergunta de Kardec, ela merece uma resposta bem mais longa do que todas as anteriores, a resposta. Kardec pergunta, os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa em virtude do livre-arbítrio ou por um impulso instintivo e irrefletido? Né? Aqui, no desenvolvimento da doutrina espírita, a gente encontra nesse estudo da FEB, então, Ismael dizendo, inclusive, daqueles mais simples que ainda vão reencarnar numa situação do reino nominal.
Então, Kardec, nesse momento, pergunta, não é, se agem por impulso, se já há uma reflexão, se é o uso do livre-arbítrio, ou seja, se há juízo moral. E a resposta não podia ser outra. Uns sim, outros não. E aí, os espíritos fazem uma explicação que vale a pena ser lida. Eles dizem, façamos uma comparação. Figurai essas miríades de animais que, pouco a pouco, fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos, né? Esses corais, esses recifes que, vez por outra, não é, vão surgindo e vão mudando a aparência do mar. Ele diz, acreditais que não haja aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Entretanto, são animais do último grau que realizam essas coisas, provendo as suas necessidades e sem suspeitares que são instrumentos de Deus. Né? Ou seja, né, o coral, ele não tem consciência daquela ação. Ele faz por uma necessidade instintiva de reprodução. Mas ele diz, servem à harmonia geral. Pois bem, ele dá essa explicação. E aí ele passa, então, para explicar Kardec, usando essa comparação, ele traz. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto. Enquanto se ensaiam para a vida, olha essa expressão, ela tem tudo a ver com o que Ismael fala, que esses espíritos, muitas vezes, esses seres elementais, eles ainda vão viver bilhões de anos até uma experiência humana. E aqui é isso que os espíritos estão dizendo. Enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos, de seu livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos, dos quais são agentes mesmo de forma inconsciente. Ou seja, há toda uma, por isso eles falam, massas inumeráveis de seres envolvidos nos fenômenos. Primeiramente, executam. Mais tarde, quando as suas inteligências estiverem mais desenvolvidas, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as do mundo moral. Né? Então, tem gente lavando folha, tem gente picando legume, tem gente que é o chefe da cozinha, não é? E tem gente que deve dirigir toda a rede, não é? É isso que eles explicam, né, de uma forma muito didática para Kardec aqui, quando usa o exemplo de um fenômeno como do aparecimento de corais e de recifes em relação ao que outros seres fazem em relação à natureza. E aí eles terminam magistralmente, na minha opinião. A resposta termina assim. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia, da qual o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. Né? Essa resposta final é maravilhosa, né? Pela síntese, ou seja, tudo na natureza serve, do átomo ao arcanjo que também partiu do átomo. E isso é de uma grandeza tão profunda que nós ainda não temos condição de abranger todo o detalhamento desse conjunto. Mas a gente consegue perceber o efeito, né, de tudo isso e da magnanimidade disso tudo. E aí, para concluir, eu sempre gosto de trazer os nossos estudos para o nosso cotidiano, né? Eu sempre acho importante lembrar que a doutrina espírita, ela não é só para ser compreendida, não é só para fazer a nossa inteligência ser desenvolvida, ela não é só para acalmar as nossas dúvidas, ela é para ser praticada, não é? Inclusive, não sei se todo mundo já teve essa curiosidade, o Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, a epígrafe, né, a explicação do Evangelho, Kardec coloca que são as máximas do Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos para serem aplicadas à vida prática. Kardec coloca isso lá na entrada do livro do Evangelho. E eu acho isso muito importante. Então, a gente trouxe aqui uma pequena passagem que se chama Nenhuma Tarefa Está Abaixo de Nós, e que eu acho que tem toda afinidade com isso que a gente estudou em relação à ação dos espíritos na natureza.
Essa história que eu vou narrar está naquele site Momento Espírita. Eu gosto muito dele, quem se interessar, há sempre boas mensagens ali. Então, diz que o espírito Emmanuel, mentor de Chico, aproveitava todas as situações da vida para trazer lições importantes. E o próprio médium dizia que ele era bastante rígido, né? Todo mundo sabe de passagens em que o Emmanuel dá uma puxada de orelha em Chico, né? Então, certa madrugada, Chico voltava exausto de mais uma sessão no centro espírita. Ao abrir a porta da casa, deparou-se com uma cena desagradável. Os 2 gatos tinham sofrido uma indigestão. A sala estava muito suja. O mau cheiro era insuportável. Chico sacudiu os ombros. Pediria a uma das irmãs que fizesse a limpeza na manhã seguinte. Ele estava exausto, era muita sujeira e estava muito cansado. Quando estava a caminho do quarto, escutou a voz do Emmanuel. Você vem de uma reunião espírita e foge da sua obrigação? Está exigindo que uma pobre menina, cansada de trabalhar nas panelas e no tanque para que não lhe falte comida nem roupa lavada, limpe essa sujeira? Providencie pano, água, sabão e limpe tudo. E Chico rapidamente obedeceu, deixou o cansaço de lado, obedeceu. Dali a pouco, Emmanuel aproveitou o momento e disse serenamente: no Espiritismo, a pessoa tem que começar estudando nos grandes livros, mas também lavando as privadas, trabalhando, ajudando os que estão com fome, lavando as feridas de nossos irmãos. Se não tivermos coragem de ajudar na limpeza de um banheiro, estaremos estudando os grandes livros da nossa doutrina em vão. E a partir disso, durante toda a sua vida, o Chico sempre conservou o hábito de varrer o seu próprio quarto e limpar o seu banheiro. Então, essa passagem, não é, ela com esse nome tão apropriado, né, nenhuma tarefa está abaixo de nós, não é? Ela nos remete a toda essa harmonia, né, que as questões nos mostraram. Nenhuma tarefa está abaixo de nós, né? Se o maior de todos na terra, que era Jesus, se apresentou, né, como servo, quem somos nós para dizer que essa tarefa não é digna de cada um de nós, que somos muitos menores, não é? Jesus mostrou isso tantas vezes, quem quiser servir, né, quem quiser ser importante precisa servir aos demais, não é? E Jesus faz isso não só falando, mas concretamente, simbolicamente, lavando os pés dos apóstolos, mostrando a importância de se colocar a favor do outro em qualquer tarefa, né? E eu queria então lembrar que a pandemia nos mostrou isso, né? A importância extrema de cada uma das tarefas, porque não foram só os médicos, os profissionais de curso superior, os cientistas que foram importantes, também os auxiliares de enfermagem, os maqueiros, os motoristas de ambulâncias, né? Como todas essas pessoas, de muitas vezes de tarefas que eram subvalorizadas, vamos dizer assim, pela nossa sociedade, e a pandemia nos mostrou como elas são importantes e fundamentais, não é? Então, eu queria terminar com essa frase, né, que servir é uma honra, servir é uma oportunidade, e todos temos a capacidade de sermos úteis. Que Deus nos abençoe. Amém. Agora é o momento do passe. As luzes vão se apagando para uma maior concentração. E durante alguns minutos vamos nos entregar aos nossos benfeitores. E assim Jesus, nosso mestre e nosso irmão também. Mais uma vez agradecemos este privilégio, tantos privilégios que temos, e que possamos aprender pelo trabalho a dividir esses privilégios com quem está necessitado. Graças a Deus.
Deus nosso Pai, espíritos responsáveis por essa reunião, que tanto prepararam para que possamos usufruir do que tem de melhor. Agradecemos por estarmos aqui, mas também, Senhor, pedimos por todos aqueles que nesse momento estão em sofrimento. Sofrimento material, sofrimento espiritual. Pedimos por aqueles que estão nos hospitais, nas penitenciárias, nas ruas, que possamos abrir os nossos olhares para a responsabilidade que cada um de nós tem com seu semelhante. E não apenas passar e olhar, pensar e esquecer, mas efetivamente agir para que este se torne um mundo melhor, um mundo mais fraterno, um mundo mais solidário e um mundo pacífico. Que cada um de nós seja agente dessa paz que tanto necessitamos. Nos transporte até os nossos pontos de chegada em paz e que possamos, com toda a ajuda que temos e que tivemos, estarmos melhor agora do que quando chegamos. Assim pedimos a permissão para encerrar a reunião das 19 horas dessa quinta-feira. Graças a Deus.